Gente, nossa dose de sabedoria diária é incrível hoje, tudo maravilhoso. Como está você? Então, tô dando uma arrumadinha aqui. Às vezes é legal, cabelinho cacheado, eu gosto, mas depois cai muito. Gente, hoje nós estamos no nosso 13º dia. Ai, é uns temas engraçados. Hoje é assim, o tolo. O tolo não ouve o próprio pai. Então, vamos iniciando um dia incrível para você. Estamos começando a semana, hoje é segunda-feira, que legal. Hum. Para mim, espanto, porque para mim não tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, para mim tudo é a mesma coisa praticamente. O que muda, assim, é a escola do meu filho, o restante tudo igual. Gente, 13º, o tolo não ouve o pai. O filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Incrível, né? Do pai. Que pai? Imagina, você tem um pai aqui na Terra que é insensato e você ouvir ele, você está errado. Mas a maioria dos pais, ainda que insensato, ainda que tolo, ele quer o melhor para o filho. Mas aqui eu entendo que ele está falando do pai, o pai maior, o pai de todos, aquele que deixou o nosso manual de vida. Então, versículo 2: do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Bom, vamos lá, deixa eu ver, será que eu li direito mesmo? Do fruto da boca o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Então, o alimento do fruto da boca, o ser humano se alimentará do bem. Alimento da boca, o que nós falamos, as nossas falas, os nossos decretos, eles são autorrealizáveis. Então, quando nós temos bons frutos, o ser humano se alimentará do bem. Entretanto, nesse entretanto, é quando estamos falando de pessoas que dão más conselhos, que é a crueldade, que aí ele dá uma nomenclatura de ímpios. Versículo 3. A pessoa que consegue guardar sua boca preserva a própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Mais uma vez, estamos falando do que nós falamos, porque, segundo os sábios, do que nós falamos, do que nós verbalizamos, do que nós proferimos, é disso que está repleto o nosso coração. Então, antes de tudo, devemos vigiar os nossos pensamentos, porque Jesus sempre disse: vigiai e orai. O que quer dizer isso? Outro dia eu estava vendo uma live com o Pablo e ele nos disse, era sobre parábolas, e ele estava nos explicando sobre orai e vigiai, porque a maioria das pessoas fala orar primeiro, depois vigiar. E ao contrário, faz todo sentido. Vigiai e orai. O que é vigiai e orai? Vigiar os nossos pensamentos. Do que nosso coração está cheio quando nós pensamos? Quando os nossos pensamentos, será se eles estão corretos, eles estão nos ajudando? Porque, entenda, os nossos pensamentos, ele vem de tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos. Então, se você tem mágoa no coração, tem raiva ou se alimenta de informações errôneas, de coisas tristes e ruins,
os teus pensamentos buscam o quê? Aquilo que você viu, aquilo que você ouviu. Ainda que você seja uma pessoa positiva, mas colocou no seu coração, deixou aquela semente entrar da maldade, do medo, da raiva, e aí, inconscientemente, quando você percebe, se você começar a observar os seus pensamentos, que seria entrar no vigiar, você percebe que às vezes você está tomada de medo, às vezes está com raiva, às vezes está insegura. E aí, quando você pensa, você expressa e suas atitudes vêm de acordo com aquilo. Por isso, antes, vigiai, olhai antes, ou seja, seleciona, entenda o que você está pensando e mude isso. Nós chamamos na programação neurolinguística de ressignificar. Então, de repente, você está tendo pensamentos de medo, e aí você pega aquela mesma situação e você coloca como, mas se ao invés desse pensamento, se eu mudar para tal coisa, como vai acontecer? Então, você começa a vigiar, mudar e orar. Pedir a Deus, então, para que te dê mais discernimento, que te dê mais sabedoria, que é a nossa dose, por isso nós falamos da dose de sabedoria diária, que nós precisamos todos os dias. Primeiro, você está acordada, acordado, hoje você teve mais uma dose de vida. Todos os dias você tem aquela dose de energia para você viver o teu dia. Então, você já agradece por isso. Uma das coisas que ajuda a você entender e vigiar os seus sentimentos é você ser grato, ser grata, acordar. Nossa, eu acordei, que maravilha, estou vivo, primeira coisa. E você começar agradecendo o seu dia é uma das melhores coisas que você pode fazer para a tua vida, que aí entra no vigiar e orar. E para você que nossa, agora deu uma gagueira agora, mas é assim, para você que você entra no seu automático, as melhores coisas da vida é você ir mudando esse seu estado, porque às vezes você se sente triste e você não sabe por quê, mas são esses pensamentos que estão rodando ali no automático e você não viu, você não percebeu, e isso externa no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Então, é isso. A ideia aqui é. Deixa eu arrumar essa câmera do YouTube, porque ela está estranhinha. Orai, vigiai e orai. Então, é por isso que fala aqui. A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Ou seja, se você ainda não tem o controle absoluto dos seus pensamentos, que é quase que impossível, então guardar a boca, não falar assim, sem pensar, analisar o que vai falar antes. Porque se você fala sem pensar, sem refletir, você arruína a sua própria vida. Vamos então ao versículo 4. O preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Ou seja, o preguiçoso, sabe aquela pessoa, talvez você conheça, talvez não, mas a maioria de nós conhece alguém que deseja grandes coisas, quer viver uma vida maravilhosa, quer uma vida extraordinária, quer viajar, não sei, depende do conceito do que é maravilhoso para ela, mas ela quer coisas, às vezes, ela fica vendo no Instagram, vendo no Facebook a vida maravilhosa de outra pessoa e ela quer, eu quero isso para mim. Mas ela é tão preguiçosa que ela não vê o que o outro fez, ela não vai atrás de ver como a pessoa conseguiu, ela só quer. Então, ela só quer, ela não vai ter. Então, é o preguiçoso, ambiciona e nada alcança. Mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Ou seja, o que é se empenhar na obra? É se empenhar naquilo que você quer. Então, você quer uma vida saudável? Você pesquisou como é
ter uma vida saudável? Você quer ser uma pessoa espiritualizada? Você pesquisou como é ser uma pessoa espiritualizada? Então, aqui entra o preguiçoso ambiciona, é um preguiçoso com ambição. Ele tem ambição, mas ele não faz para ter os resultados que ele quer. Versículo 5. Os justos odeiam tudo o que parece com a mentira, mas os perversos produzem vergonha e desgraça. Então, uma pessoa justa, ela abomina, ela rejeita, ela repele a mentira, porque da mentira não pode sair nada bom. Então, os perversos, sim, eles produzem a vergonha, eles gostam de mentira. Então, é uma pessoa perversa. Quando você vê uma pessoa mentirosa, uma pessoa perversa. Abre aspas aqui, que nós devemos, então, entender que nós, humanos, nós reproduzimos coisas que nós aprendemos. E como os pais, como mães, nós temos a obrigação de ser o exemplo para que nossos filhos não caia na armadilha da mentira. E como que nós fazemos isso? Sendo exemplo. Se você não mente para o seu filho, ele não vê você mentindo para as outras pessoas, dificilmente ele vai ser uma pessoa mentirosa. Ah, Silene, mas tem as escolas. Sim, eles aprendem a mentir com os coleguinhas. Cabe a nós, pais, mostrar para eles que aquilo não está correto, que o coleguinha possivelmente aprendeu com outros colegas ou com os pais e replicaram aquilo. Ah, Silene, mas eu sou a própria pessoa que mente. Então, se você é a pessoa que mente por pequenas coisas, observe isso, porque isso é prejudicial para você e para a tua família. Jamais você poderá ter uma família feliz, uma família honrada, com pequenas mentiras, que são pequenas rachaduras na sua casa, rachaduras que entram ali por onde entra o mal. Então, não é porque é uma mentirinha pequenininha que ninguém viu. A pessoa mais importante da tua vida e que você jamais pode mentir para ela é você mesmo. Então, muitas pessoas caem na armadilha de que mentir para os outros tudo bem. Talvez, mas para você é impossível você mentir. E essa pessoa, você é o juiz de você mesmo. Então, você mesmo se julga e se coloca numa posição de não merecimento, às vezes por pequenas mentiras, coisas que não era interessante, mas você fez e você faz e você acha que tudo bem. E aí as coisas dão errado na sua vida e você não entende por quê. E são essas pequenas coisinhas, que são pequenos lixos, que são prejudiciais. Mas se você entende isso agora, você pode desmanchar e tomar uma nova postura na sua vida. Vamos lá. Capítulo 6. A justiça guarda o homem íntegro, mas a impiedade arruína o que vive praticando o pecado. Então, o que é pecado? São essas pequenas coisas que nós falamos. Como que você entendeu o que é pecado na tua vida? Primeiro tem os mandamentos de Deus, isso você precisa ter conhecimento. Depois, nós humanos, a gente tem uma coisa que é um termostato, ou seja, uma medida. Uma coisa que quando nós agimos e fazemos coisas que nos sentimos de alguma forma incomodados, isso pode ser tido como pecado, porque quando você agride a tua consciência, ela grita. E quando ela grita, você sabe que aquilo não é benéfico. De alguma forma, ela vai estar batendo ali com os seus valores, ou ela vai estar agredindo alguém, e no teu inconsciente, na tua natureza humana, porque o humano, a predisposição humana é para que ele seja sério, honesto e honrado. Quando nós nos desviamos disso,
automaticamente a nossa própria consciência, ela nos avisa. Então, você não precisa de muitas coisas, só vigiar você mesmo. Mais uma vez, você percebe que Jesus falava, vigiai. Mais uma vez, você entender, perdão, se começar a vigiar, você vai entender o que é certo, o que é errado. Silene, mas e daí? E daí que se você quer uma vida extraordinária, quer uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de amor e ter resultados que você quer para a tua vida, você vai sim precisar observar essas atitudes que são maléficas na tua vida, para a tua alma, para o teu espírito e para o teu corpo, para a tua vida mesmo. Então é necessário ver isso. Capítulo 7. Alguns assumem falsamente o papel de ricos. Vamos ler isso aqui de novo. Versículo 7. Alguns assumem falsamente o papel de ricos e prestigiosos, mas nada têm de fato. Outros passam a ideia de que são pobres, mas possuem grandes riquezas. Então, ele está nos falando de pessoas que agem como se fossem ricas, poderosas, e outros que nós não entendemos que são ricas, elas são simples e que você pensa que ela é pobre e no final essa pessoa é muito rica. Então, aqui, mais uma vez, quer dizer, a pessoa que se coloca numa posição que ela não é, ela está mentindo para si mesma, mentindo para os outros, e mais uma vez ela entra naquela situação que nós falamos de pequenas mentiras, que parecem não ser prejudiciais, mas são. Oitavo, versículo 8. As riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida, mas os pobres jamais serão ameaçados. Eu não entendi muito bem isso aqui, e isso fica para o próximo mês, porque assim, vamos lá. Se você entender, você pode fazer comentários aí, me explicar, por exemplo, o que quer dizer aqui o versículo 8. Ou as riquezas de uma pessoa servem de resgate para a sua própria vida. Como assim? Ela vai pagar para ter a própria vida? Talvez uma pessoa que acho que entra na parábola dos talentos. Sabe aquele que tem mais? Ele tem que produzir mais. Então, se você recebe muitos recursos, você precisa, então, fazer esses recursos aumentarem, a fazer transbordo na vida de outras pessoas. Agora, mas o pobre jamais será ameaçado. Eu preciso, então, ver em outra Bíblia, porque, gente, é o seguinte, mais uma vez eu falo, porque isso é real. Aqui, por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui. Eu tenho essa Bíblia aqui, que é do King James, 1911. O meu filho tem uma igualzinha, mas a tradução, as palavras, eles dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Então, não devemos nos atentar às palavras 100%, mas o conceito do que está sendo falado. Porque o que acontece? Foi traduzido por uma pessoa, um humano, e de acordo com a vivência dele, ele pode, às vezes, aqui dar algum pitaco, que é prejudicial para nós, mas nós temos que ter a sabedoria de olhar em outros e entender, mais uma vez, consultar a nossa consciência divina, que a nossa consciência ela é divina, ela nos mostra coisas maravilhosas. Versículo 9. O fulgor da luz dos justos brilha esplendidamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará totalmente.
Versículo 10. A arrogância só produz contendas, ou seja, a arrogância só produz maldades, intrigas, essas coisas. Mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. Então, gente, conselheiro é sempre importante escolher, né? Versículo 11. O dinheiro arrecadado de maneira inescrupulosa se extinguirá, mas quem conquista honestamente terá cada vez mais. O que acontece? Talvez, certamente você já viu pessoas que conseguem muito dinheiro de maneira errônea, né? Passando pessoas para trás, fazendo negócios mal feitos, onde são prejudica outra pessoa. E se você olhar na vida dessa pessoa, ela não consegue, um dia ela tem muito dinheiro, ela está esbanjando, no outro dia ela não tem, às vezes, nem o que comer, e no outro dia está rica de novo, no outro dia está pobre. E o que acontece com essa pessoa? Por causa desse versículo aqui, do que é arrecadar de maneira inescrupulosa. Então, são pessoas que não conseguem multiplicar, porque o dinheiro precisa ser multiplicado, o dinheiro é semente, ela precisa ser multiplicado. Então, mas quem conquista honestamente terá cada vez mais. Então, tem pessoas que ganham relativamente pouco e ela vive uma vida, às vezes, até melhor do que aquele que ganha muito. Significa que você não deve ganhar dinheiro? Não, ao contrário, você deve ganhar sim. Você só tem que conciliar uma pessoa justa, honesta e que seja próspera, que consiga próspera, né? Que consiga multiplicação de talentos, multiplicação de recursos. Isso é bíblico, isso é desde sempre. Acontece assim, aquele que consegue multiplicar, ele tem mais poder, ele tem mais recursos do que os demais. E pessoas, aí você vem aquela uma parábola de Jesus lá dos pães, que ele multiplica os pães, né? Não lembro a quantidade de pães, acho que 7 pães, depois alimenta uma multidão. O que ele faz ali? Ele multiplica. Aí você traz isso para a vida de uma pessoa que ganha, um salário mínimo, dois, de repente a casa daquela pessoa nunca falta nada. Mas como pode? O que ela faz com isso? De alguma forma, aquele recurso daquela pessoa, ela sabe multiplicar. E ela nem sabe, isso é inconsciente, porque é uma pessoa honesta, pessoa séria. Claro que essa pessoa, se ela tivesse sabedoria e ela tivesse mais conhecimento, ela poderia multiplicar na vida de outras pessoas muito mais. Mas, de alguma forma, ainda assim, essas pessoas multiplicam com outros recursos, às vezes não necessariamente com dinheiro, às vezes com conselho, às vezes prestando serviços comunitários. Então, a gente nunca devemos, então, julgar as pessoas porque elas são ricas do jeito delas, no tamanho delas, somente Deus sabe de cada um de nós. Então, a nossa preocupação aqui é liberar e entender a sabedoria para aplicar na nossa vida e transbordar na vida das outras pessoas. Entendeu? Eu ia falar, amém? Apareceu um pastor, amém? Ai, ai, vamos lá então. Versículo 12. A expectativa que se adia deixa o coração doentio. Então, você tem uma expectativa, ficar adiando, 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 isso significa o quê? Inclusive, acho que no versículo de ontem, nós falamos, é a ansiedade. Você está adiando, adiando a expectativa e a coisa vai crescendo, vai crescendo. Então, você viveu amanhã, hoje, está errado. Então, expectativa sim, mas sem essa ansiedade, porque senão o coração fica doente, um coração doente é prejudicial. Coração onde Deus mora, né? Se está doente, ele vai embora. Mas, então vamos lá. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor do dia, o vigor da vida. Nossa, vamos lá de novo. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Como, por exemplo, eu tenho um compromisso aqui de estar com você por 30 dias.
não importa o horário, mas durante o dia eu tenho que trazer essa live da dose de sabedoria diária. E aí, você fica só na expectativa não faz, teu coração dói ficar adoecido. Mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu converso com você, deixo a live aqui gravada, eu sei que outras pessoas vão ver, eu sei que você vai compartilhar com outras pessoas, eu sei que vai ajudar outras pessoas. Nossa, meu coração fica revigorado, é mais vida, né? Então, eu fiz uma analogia, uma comparação com isso que eu estou vivendo hoje, mas você pode ver isso na tua vida, aplicar isso quando você tem uma coisa séria para fazer que vai te ajudar a ajudar outras pessoas. Não pense, faça. Versículo 13. Quem zomba da palavra pagará caro por isso. Então, quem zomba da palavra de Deus, quem julga a palavra de Deus, paga caro por isso. Mas aquele que obedece ao mandamento será regiamente recompensado. Versículo 14. A instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Então, mais uma vez, aqui, olha as doses de sabedoria diária aqui para nós, olha quantas, muita coisa, né, gente? Olha só, as instruções dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais, porque todos os dias nós temos ciladas, nós precisamos vencer cada uma delas, e sem sabedoria são ciladas mortais. Então, nós precisamos dessa dose de sabedoria diária aplicada na nossa vida. Versículo 15. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Então, o bom entendimento conquista o favor. O favor de quem? O favor de Deus. Mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo, ou seja, elas vão cair por terra. Versículo 16. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria. Então, prudência e sabedoria caminham juntas. Mas o tolo torna pública toda a sua tolice. Então, uma pessoa boba, que nós chamamos tola, ela acha que está aparecendo e ela expõe coisas e não tem prudência, não tem discernimento. Então, ela expõe toda a sua tolice. 17, versículo 17. O mensageiro ímpio tropeça em sua própria malignidade, ou seja, o ímpio, ele cria armadilha para ele mesmo. Mas o emissário digno de confiança apresenta salvação. Então, a pessoa digna de confiança, ela é um sábio, né? Ela te fala, ela vê as pessoas caindo numa armadilha e mostra para a pessoa. Versículo 18. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem acolhe a repreensão é abençoado com honra. Então, quem despreza a correção, então nós estamos errados, e você, a pessoa está te corrigindo e a gente fala assim, deixa eu ser o que eu estou fazendo. É importante parar para entender de quem é a fonte, de quem está nos dando conselho, de onde que ela tirou aquilo, se aquilo é benéfico para nós. Então, aceitar a correção, a repreensão é uma bênção com honra, né? Abençoado com honra. E principalmente tudo que está... os conselhos que vêm fundados dos princípios, que princípios não mudam, gente. Os conceitos, as regras, elas mudam de país para um país, de famílias, de centros religiosos, então são conceitos.
Mas se nós olharmos cada lugar, existem princípios. Então, devemos o que? Nos apegar em princípios e nos adaptar a regras de cada lugar. Então, se eu quero estar em uma determinada igreja, eu preciso, então, ver quais são as regras dali. Quando nós estamos em uma empresa, trabalhamos em uma empresa, existe ali as regras de uma determinada empresa. Você mudou de um trabalho para outro, na outra empresa tem novas regras. Assim também aplica-se a países, a cidades, a famílias. Nós vamos visitar nossos amigos, então nós observamos quais são as regras que existem naquela família, para que nós nos adaptamos. No entanto, devemos sempre estarmos de olho, observando os princípios de Deus, os princípios do Criador, porque deles nós não podemos nos afastar. Quanto a regras, nós aceitamos aquelas regras ou nós não aceitamos. E aí é onde entra a escolha. Nós escolhemos, então, adotar determinadas regras de acordo com o ambiente. Então, ou nós entramos naquele ambiente, nos adaptamos e aceitamos aquelas regras, ou não. E normalmente, quando algumas regras elas batem de frente com princípios, quando nós vivemos de princípios, essas regras chocam com o que nós aceitamos como verdade, então, ou nós negociamos essas regras, mas eu te digo, se você entende que as regras de um determinado ambiente está acima dos princípios de Deus, os princípios da natureza de Deus que você sente no seu coração, você negociar princípios é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, que você vai estar transgredindo a natureza. Então, é sempre estar de olho e observar os seus sentimentos em relação aos princípios e regras. Então, nós devemos conciliar. Se não for conciliáveis, devemos, então, deixar e falar um não. Não vamos mudar as regras de um ambiente, mas nós não precisamos aceitar. Nós não precisamos ficar naquele ambiente, porque o mundo é enorme. Nós não precisamos. Você pode viver em outra empresa. Você pode arrumar emprego em outra empresa. Você pode criar a sua própria empresa. Você pode ir para uma outra comunidade. Então, não negocie princípios. Aqui, o bom entendimento conquista, tá? Nós falamos aqui, foi do princípio 15, né? O bom entendimento conquista a favor, mas estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. Ah, tá. Foi 16. Toda pessoa prudente deve agir com sabedoria, mas o tolo torna público todo. Nossa, eu acho que me perdi aqui, então. O mensageiro ímpio, foi o 18. Quem despreza a correção cai no escândalo e na pobreza. Entretanto, quem escolhe a repreensão é abençoado e honrado. Versículo 19. A esperança que se realiza satisfaz a alegria. Olha que lindo esse aqui. Versículo 19. A esperança que se realiza satisfaz e alegra a alma. Então, a esperança é o que? É o desejo, a vontade de ter e de fazer alguma coisa que esteja de acordo com os princípios. Então, quando você realiza, você alegra a sua alma, você traz mais vida para você. O tolo, contudo, jamais se desapega do mal. Ela está sempre, né, com uma dualidade, o bem e o mal aqui. Versículo 20. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio.
Aquele que caminha com o sábio será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Então, aquela velha dizer popular, diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Inclusive, já foi até tema de estudo, né, de que você vê, então, pessoas... Faz a média das 5 pessoas com quem você anda, você tem mais ou menos o mesmo comportamento, mais ou menos o mesmo resultado. Então, precisamos sim entender e saber com quem nós andamos e escolher as pessoas para andar conosco, aquela que que está de acordo com os nossos princípios, de acordo com as nossas regras, né? Que vai te levar para o caminho que você quer, que vai fazer a mesma caminhada que você, que tem um foco parecido com o seu. Porque se você estiver andando com uma pessoa, por exemplo, que está querendo ir para o boteco e você está querendo ir fazer natação, fica difícil. Não dá, porque a pessoa, ou você vai para o boteco com ela, ou ela vai fazer natação com você. E às vezes as pessoas não estão querendo, não estão dispostas, por quê? Por exemplo, cuidar do corpo. Quando você está iniciando, você precisa ir para academia, ou você precisa fazer caminhada, você precisa se forçar isso. Você precisa encontrar prazer nisso, e você ainda não encontrou. E lá no boteco, talvez você já conheça, vai ter pessoas, vai ser alegre e algumas coisas assim. Então, nós precisamos sim para nos manter no nosso foco. Não é que você vai repudiar as pessoas, mas é que se você quer fazer um curso de inglês, você não vai na escola de alemão. É simples, né? Versículo 21. A infidelidade persegue os pescadores. Os pescadores. Ai, essa foi legal. A infelicidade, não, a infidelidade persegue os pecadores, mas a prosperidade é recompensa dos sábios. Então, gente, vamos ser sabida, então, né? Versículo 22. O homem bom deixa sua herança para os seus filhos. Então, o homem bom deixa a sua herança para os seus filhos. Mas toda a riqueza dos ímpios é acumulada para ser distribuída aos justos. Então, os ímpios, quem são? Então, a pessoa age de maneira errônea, ela acumula riqueza, mas em algum momento, tudo que ela acumulou vai ser transferido, ela vai perder, ela vai fazer um negócio errado. E esses recursos vão ir para quem? Para os justos. Nada mais justo. Versículo 23. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles as perdem. Vamos, no próximo mês a gente faz comentários sobre isso, porque eu não entendi muito bem, não. Mas então, vamos ver de novo. A boa terra dos pobres produz generosas colheitas, mas por falta de justiça eles as perdem. Bom, talvez eu consiga, sim, explicar isso aqui. Eu não sei se vem a boa terra dos pobres. Eu lembro, eu sou de uma família bem simples, lá do interior de Pernambuco, e eu lembro que também fui criada, acho que até os 12 anos eu morava em roças, né? E eu lembro que a minha mãe, todo ano, ela plantava. E eu comecei a observar, quando a gente vai começando a entender das coisas, que normalmente aquilo que ela plantava, ela não colhia tudo. Muitas vezes, as vacas, os bois, não sei de quem invadiu e comeu o plantio, o negócio já estava, sabe, o feijão, arroz, não, era muito milho e feijão. E aí o milho estava bonito lá, as espigas, quase pronto para a colheita. No outro dia você chegava, a roça tinha sido invadida,
pelos animais e não tinha mais colheita. E eu comecei a perguntar, mas por que você planta com essa pessoa? Porque foi descoberto, então, que aqueles donos, eles abriam as porteiras para o gado e comer o plantio daquelas pessoas. Era realmente uma injustiça, né? Era uma injustiça. E eu não entendia porque eles continuavam fazendo a mesma coisa todos os anos. Teria que mudar de patrão, mudar de arrendeiro, né? Que você arrenda, né? Você planta e divide lá. Bom, então acho que é mais ou menos isso. Foi o que eu entendi, foi o que veio na minha mente agora. Versículo 24. Quem se nega a disciplinar, olha só, muito importante, principalmente para os pais. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Olha que interessante. Nós vivemos numa sociedade complexa. Há muitos anos, os pais, eles realmente repreendiam os filhos e até batiam nos filhos. E muitos, claro, com a ira, acabavam machucando muito. Então, o que é bom, o que deve ser feito, o que não deve. Cada uma família vai agir de um jeito e precisa encontrar o seu próprio ponto de equilíbrio. Mas o que não podemos fazer é não repreender nossos filhos, porque quando nós não repreendemos nossos filhos, nós não estamos preparando eles para a vida, porque nós não estaremos com eles o tempo inteiro para defendê-los. Então, eu sei, eu entendo a pessoa que ela não repreende o filho, muitas pessoas aqui foram espancadas, né? Então elas acabam querendo agir de um jeito diferente com os filhos, mas quando nós não nos colocamos, nós não educamos, nós não repreendemos, a vida repreende e a vida lá fora não tem desculpa, não tem, não é perdão, como diz, é cruel. Então, nós devemos achar o nosso equilíbrio de repreender e de ensinar nossos filhos, porque nós estamos os preparando para o mundo onde nós não estaremos juntos. Então, é o que ele diz aqui: quem se nega a disciplinar e repreender o seu filho não a ama. Então, porque você tem que pensar no futuro do seu filho. Quem ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Então, fiquem alerta. Versículo 25. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente o seu apetite. A alma do perverso, contudo, sempre está faminta. É para pensar, gente. Esse aqui vai ficar para pensar. Vamos lá. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente o seu apetite. Estamos falando de comida? Estamos falando de dinheiro? Estamos falando de recurso financeiro? Eu não sei. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. O sábio recebe o suficiente para satisfazer plenamente o seu apetite. A alma dos perversos, contudo, sempre está faminta. O sábio, ele está sempre feliz com o que ele tem. E ele é transbordante. Então, ele sempre vai ter mais do que ele precisa. E esse mais do que ele precisa, ele transborda na vida de outras pessoas. Ele não tem uma coisa que chama escassez. Quanto ao perverso,
Ele é perverso porque ele é escasso. Escasso, ele sempre acha que não tem o suficiente, que vão tirar tudo dele, que ele precisa armazenar, guardar, esconder. E o sábio não. O sábio, ele aplica mais, ele transborda, ele divide com as pessoas. Gente, há uma confusão tremenda nessa coisa de dividir. Porque muita gente imagina que dividir é pegar recursos e dar para as pessoas. Quando você pega, digamos, você tem uma família ali que está precisando, e você vai lá e faz uma compra, ou você nem faz isso. Que é a pior coisa, quando você faz uma compra, você ainda está agindo como uma pessoa sábia. O problema é quando você dá o dinheiro para essa pessoa que você não sabe. Não sabe o que ela vai fazer. Muita gente, ela vai lá, compra 1 quilo de feijão, de arroz e uma carne, e faz a comida para hoje, e compra um celular, ou compra um brinquedo. Porque são pessoas que não têm ainda discernimento de recursos. Então, às vezes, o sábio precisa pensar pela pessoa, porque ela não pensa, ela não sabe fazer aquele dinheiro crescer. Então, o sábio mais transbordante não é aquele que te dá dinheiro, não é aquele que te dá comida, é aquele que te dá conhecimento, que te dá discernimento e direção para você aprender a fazer recursos, a fazer dinheiro, a fazer trabalhos, a ensinar pessoas. Isso é a melhor coisa que um ser humano pode fazer, é ensinar a outra pessoa a pescar. Porque o peixe frito é só hoje. E nós, humanos, precisamos nos alimentar todos os dias. Assim como o pai não repreende o filho e ele vai ter problemas na vida, assim é quando nós achamos que estamos ajudando uma pessoa sem ensinar ela a pescar. Porque se ela depende sempre de nós estamos arrumando um grande problema para a vida dela, porque você não sabe se você vai estar aqui amanhã para suprir a vida dessa pessoa. Então, ensine. Você precisa dar um prato de comida, mas lembre-se, o ensinamento acima de tudo. Dê o prato de comida para a pessoa se fortalecer, mas ensine a pescar. Porque se existe um propósito, e existe, esse propósito está em nos ensinarmos uns aos outros como viver melhor, com a palavra de Deus, com o ensinamento que Ele nos deu. Se você ensinar, se uma pessoa simplesmente aprender a observar a natureza, a observar quão grande é o que Deus criou, e que nós, humanos, a gente pode usar e pode criar a partir do que Deus criou e multiplicar. Nós estamos sendo extraordinários. Gente, vocês precisam, do fundo do meu coração, eu peço para vocês compartilharem essas doses de sabedoria diária que eu trago hoje, que eu trago todos os dias para vocês. Porque, entenda, isso é muito importante para você, é muito importante para o teu próximo, para as pessoas. Tudo que nós mais precisamos é disso, porque a partir desse conhecimento, a partir da sabedoria, nós criamos. Então, compartilha com os teus amigos, compartilha com aquele que você entende que ele precisa e compartilha com aquele que você pensa que as pessoas não precisam. Às vezes você vê uma pessoa de carrão, bonita, trabalhando, está feliz, e você não compartilha com ela porque você julga que a pessoa está bem.
Entenda, nós não conhecemos o coração das pessoas, nós não entendemos o que ela realmente precisa. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, porque você não sabe o que elas precisam. Mas nós sabemos que elas, todos os seres humanos, não importa de que religião, de que etnia, todas precisam de força interior, todas precisam de paz, todas precisam de crescimento financeiro, todas precisam de sabedoria. Então, compartilhe essa live, que essa live não é só uma live, ela é uma aula. Não é a Silene que está dando essa aula, gente. Eu leio os Salmos, eu leio Provérbios. Provérbios eu leio todos os dias. Esse Provérbios que nós lemos hoje, eu leio ele mais cedo. Entenda, eu não tenho os mesmos insights, as mesmas ensinamentos quando eu leio sozinha. Quando eu leio aqui, vem aqui um esclarecimento que eu desconheço. Então, eu estou fazendo isso para você e estou aprendendo muito, porque é incrível como vem umas compreensões, umas revelações que eu não tenho sozinha, sentada ali no meu sofá, estudando Provérbios sozinho. Mas quando eu começo a falar aqui, quando eu começo a ler, quando eu começo a falar com vocês, vem umas esclarecimentos que eu desconheço. Então, essa mensagem não é só para mim, não é só para você. Essa mensagem é para as pessoas. Essa mensagem precisa ser compartilhada. E hoje eu fico por aqui. Amanhã estarei de volta com a dose de sabedoria diária. Um beijo no coração, Silene, com você.